Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo encontro aqui do nosso clube de leitura de São de Férias. E quero dar as boas-vindas para vocês. Temos algumas pessoas novas aqui que não estavam na semana passada. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Queria só comentar algumas coisas com vocês antes da gente iniciar. O Zoom, que é essa plataforma que a gente está usando aqui, ele é bem legal porque dá para a gente ver todo mundo, né, ao mesmo tempo, escutar as outras pessoas. Então dá uma experiência melhor para a gente de interação, né, de realmente conversar com as outras pessoas, vendo o que elas estão fazendo, expressões faciais e tudo, né, fica bem mais natural. Mas ao mesmo tempo, às vezes, também fica um pouquinho difícil de ouvir, porque se todo mundo deixa o microfone ligado, às vezes pode ter alguma interferência, tipo um cachorro que começou a latir, ou perto da sua casa pode ser que tenha uma festa ou um carro passando que faça muito barulho, e às vezes pode atrapalhar outra pessoa que está falando. Então, eu vou deixar o microfone de todo mundo aberto. Nesse momento, o microfone de vocês está fechado. Vocês podem ver que tem uma barrinha vermelha em cima do microfone, porque eu tirei o som. Mas eu vou deixar o som de todo mundo aberto. Mas eu pediria que vocês deixassem ele fechado e só abrissem o microfone quando vocês forem falar alguma coisa. Porque senão pode atrapalhar com o som do ambiente o que as outras pessoas estão falando, ou fica difícil de escutar. Mas vocês podem falar a qualquer momento. Claro, só não falem ao mesmo tempo. Mas só lembra de fechar o microfone quando você terminar de falar e ligar o microfone quando você for começar, porque senão a gente também não escuta. Bem-vindos todos. Como que foi a semana de vocês? Vocês receberam as leituras? Tiveram a oportunidade de ler? Como é que foi? Alguém não leu? Que bom. Então, acho que todo mundo leu. Muito bem. Então, quem que está participando hoje pela primeira vez? Eu tô. Beatriz. Bem-vinda, Beatriz. Tudo bem? Tudo. Você é Beatriz? Hã? De onde você é? Sou de Brasília. Brasília. Legal. Como é seu nome? Você que falou para mim também que está participando pela primeira vez. Meu nome? Aham. Meu nome é Beatriz. Não, você não. Embaixo de você, seu amigo. Eu? Isso. Meu nome é Henrique. Henrique. Legal. Onde você é, Henrique? São Paulo. São Paulo. Você tem quantos anos? 12. 12. Beatriz tem quantos anos? 10. 10. Diana participou semana passada ou é a primeira vez? É a minha primeira vez. Legal. Você é de onde? De Minas Gerais. Ah, legal. Bem-vinda. Você tem quantos anos, Diana? 10. 10. Manuela, Otávio, já lembro bem de vocês. Participaram bastante semana passada. Ingrid, você participou na semana passada? Eu não sei, porque agora eu tô te vendo no vídeo. Muito bom, Ingrid. Bom te ver. Realmente. Ana também está participando de novo, muito bem. Sinal que gostou, né, Mariana? Ou não? Muito bem. Cecília, é a primeira vez que participa? Cecília, acho que seu microfone está desligado. Pronto, Acho que sim. É a primeira vez que você participa? é. Ah, legal. Você é de onde? Eu sou de Minas também. Minas. Você tem quantos anos? 16. 16. Legal. Muito bem. Então, todo mundo recebeu os textos, né, por e-mail. Então, assim como na semana passada, eu gostaria hoje de começar pelo poema, que até tem um tema bastante parecido com o poema que a gente leu anteriormente. O pessoal que está participando pela primeira vez, vocês vão receber também o texto do encontro passado, se não, avisem a gente que a gente pode enviar para vocês de novo. Eu vou fazer esse poema um pouquinho mais longo, então eu vou fazer uma leitura primeiro
E depois vou pedir para cada um de vocês, aqueles que quiserem, claro, lerem um trechinho do poema na segunda vez que a gente estiver lendo. Então, inicialmente eu vou ler. Vamos lá. Em Férias, poema de Zalina Rolim. No campo a gente madruga, deixa-se a cama cedinho, quando a aurora acorda o ninho e o orvalho as plantas enxuga. O céu é todo rubores, toda a campina um veludo, e ondeia e espalha-se em tudo o aroma vivo das flores. Sai das verdes profunduras, barulho d'água ligeiro, como um som de voz fagueiro, falando de coisas puras. E deleita e aviva o olfato, o cheiro forte e sadio, que vem das margens do rio e dos verdores do mato. Os burricos vão espertos num trote campina em fora, alongando o olhar que explora longínquos plainos desertos. E as vozes dos pequeninos ressoam festivamente, no frescor do ar transparente, em vivos sons cristalinos. Na frente, o mais corajoso, chapéu na mão, pronto e ledo, explora o campo sem medo, todo radiante de gozo. E, farejando o caminho, pendente a língua vermelha, o cão no olhar o aconselha a dar a rédea ao burrinho. Das frescas moitas cheirosas, tintas de alegres matizes, erguem o voo as perdizes, batendo as asas plumosas. E mil insetos zumbindo no ar puro da madrugada, sonorizam toda a estrada num concerto estranho e lindo. Alguém já conhecia esse poema? Não. Não? Não. Então, queria pedir alguns voluntários. A gente tem 10 estrofes nesse poema. Então, aqui nós somos agora 9. Então, acho que, de repente, alguns 5 voluntários que queiram ler 2 estrofes. E tal. Quem poderia? Mariana? Eu quero também. Manuela? Posso ler também uma? Beatriz? 3. Preciso de mais 2. Eu. Cecília falou? Cecília? Ingrid. Não, Ingrid, 4. Mais uma pessoa? Eu. Tá, 5. Ótimo. Então, vamos lá. Pode começar. Beatriz vai ler a primeira e a segunda estrofe. Manuela, a terceira e a quarta. Mariana, a quinta e a sexta. Ingrid, a sétima e a oitava. E meu amigo, as últimas 2 estrofes. Ok? Vamos lá. Pode começar. Beatriz, pode começar. Tá sem som, né? Pronto. Não, pode ir. A primeira e a segunda? Isso. Tá. No campo a gente madruga, deixa-se a cama cedinho. Quando a aurora acorda o ninho e o orvalho as plantas enxuga. O céu é todo rubores, toda a campina um veludo. E ondeia e espalha-se em tudo o aroma vivo das flores. Sai das verdes profunduras, barulho d'água ligeiro, como um som de voz fagueiro, falando de coisas puras. E deleita e aviva o olfato, o cheiro forte e sadio, que vem das margens do rio e dos verdores do mar. Os ricos vão espertos, num trote campinem fora, alongando o olhar que explora, longínquos plainos desertos, e a voz dos pequeninos ressoa festivamente, no frescor do ar transparente, em vivos sons cristalinos. Sou eu? Sim. Na frente, o mais corajoso, chapéu na mão, pronto e lido. Explora o campo sem medo, todo radiante de gozo. E farejando o caminho,
Pendente a língua vermelha, o cão no olhar o aconselha a dar a rédea ao burrinho. Rédea. Das frescas moitas cheirosas, tintas de alegres matizes, erguem o voo as perdizes, batendo as asas plumosas, e mil insetos zumbindo no ar puro da madrugada, sonorizam toda a estrada num concerto estranho e lindo. Muito bem. Então, como vocês viram já, né, acho que assim vai ficar melhor, que pode dar menos interferência do som dos outros falando. Estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Melhor agora ou antes? Melhor agora. Tá. Então, como na semana passada, eu queria perguntar para vocês, né, a partir da leitura do texto, esse texto, quando vocês estavam lendo, né, ele lembrou, vocês conseguiram se lembrar de alguma coisa, de alguma experiência que vocês já tiveram, ou de alguma coisa que vocês já leram, alguma história que já ouviram? O que vocês pensaram, ou do que vocês se lembraram enquanto liam esse poema? Eu pensei em umas férias em janeiro do ano passado. E eu fui para Mangaratiba. E lá é mais ou menos esse lugar. É porque lá é um mar de campo, onde eu fiquei. E a gente levava cedo, quando o sol nascia, era bem legal. Então eu lembrei, quando li esse poema, dessa experiência que eu tive nas minhas férias. Uhum. Esse poema me fez lembrar de um filme que eu vi. Que filme? É Heidi. Eu já vi esse filme também. Heidi. Realmente, tem muito a ver. Mais alguém já viu esse filme, Heidi? Eu já li o livro. Eu tô lendo o livro 2. Exatamente, tem um livro também, vale muito a pena. Uma coisa que, além do que vocês eventualmente possam ter se lembrado enquanto liam o texto, eu queria perguntar também se algum trecho em especial chamou mais a atenção de vocês, alguma coisa que vocês queiram destacar. Para mim, o que mais chamou a atenção foi, não sei, é engraçado a gente pensar, né, nesse ambiente de campo, não só o campo, mas o campo associado às férias, eu diria. Porque muitas dessas coisas que estão descritas aqui, a gente também tem na cidade, de alguma forma. Não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, o barulho de insetos, eventualmente a gente escuta, não com tanta intensidade quanto no campo, né? Porque o campo ele é mais silencioso, então propicia realmente a gente escutar mais os insetos. Mas outras coisas, como, por exemplo, cheiros que a gente sente e mesmo o aroma das flores, como ele coloca aqui. Muitas dessas experiências que ele relata, né, de coisas que a gente sente, que a gente escuta, de alguma forma a gente tem também na cidade, mas com menos intensidade. Mas a gente não percebe, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente na cidade, ou pelo fato de não estar em férias ou algo assim, com tantas coisas que a gente precisa fazer, né, no dia, a gente acaba não percebendo essas coisas, né, tão pequenininhas, como um barulho, por exemplo, dos insetos, ou o cheiro de uma flor, por exemplo, porque a gente tem sempre alguma coisa mais importante, entre aspas, para fazer. E parece que o dia passa e a gente não, né, nem notou. Não sei se alguém tem essa mesma sensação, mas eu sinto um pouco isso quando eu leio esse poema. Eu sinto também, porque aqui em casa eu tenho 2 irmãs. Então, o dia a dia é muito corrido, porque a gente tem que deixar a minha irmã na casa da minha avó, quando meu pai não está em casa, para ficar com ela. E a minha irmã vai ter que se arrumar rápido, a gente estuda de tarde, então a gente pega na escola 1 hora, então é uma corrida.
sabe, contra o tempo para poder a gente não chegar atrasado na escola. Então é muito corrido, sabe? Então eu também tive essa sensação que a gente não consegue nem parar para ter um momento silencioso, como, por exemplo, ouvir o som dos insetos ou cheirar uma flor, porque aqui em casa é muito corrido. Então eu também tive essa sensação. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa que pensou enquanto lia esse texto? Alguma ideia que teve? Algum pensamento? Alguma coisa que chamou mais atenção? Não? Muito bem. Então, vamos passar para o nosso segundo texto, que é esse texto, essa história, nessa parábola, que foi escrita por Francisca Júlia. Vocês se lembram quem foram os autores que a gente leu na semana passada? Não. Tô com o nome agorinha na cabeça, eu esqueci. Diga. Não lembro. Eu tava até vendo, revendo, né, os textos da semana passada, eu esqueci. Pode falar, você que levantou a mão. Eu esqueci o seu nome. Me diga seu nome de novo, por favor. Você tá sem som. Você não tá conseguindo colocar o som. Não. Embaixo da sua foto, provavelmente tem um microfonezinho com uma barra vermelha. Clica nesse microfone. Conseguiu ou não? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Não. Agora deu. Agora deu. Diga, eu esqueci seu nome. Henrique. Henrique. O autor do primeiro foi Olavo Bilac. Uhum. A do segundo eu não lembro. Eu vi o vídeo da semana passada, eu acho que no segundo texto era Coelho Neto. É isso. Uhum. Muito bem. Então, o poema foi Olavo Bilac e o segundo texto foi Coelho Neto. O segundo texto foi o quê? Foi um poema também? Não? Foi um texto. Foi uma história. Foi um conto, exatamente. Então, hoje também a gente começou com um poema e agora a gente vai ter também uma outra história que é um pouquinho mais curta, né? É uma parábola. E o nosso primeiro texto, na semana passada a gente teve, né, o texto de Olavo Bilac, Coelho Neto, como vocês falaram. E essa semana o poema foi de quem mesmo? Zalina Rolim. Zalina Rolim. E agora essa história que a gente vai ouvir, essa parábola. Francisca Júlia. Francisca Júlia, exatamente. Vocês já ouviram falar? Antes de semana passada, vocês já tinham ouvido o nome de Olavo Bilac e Coelho Neto? Não. Sim. Nenhum dos dois? Eu já. Os dois ou só Olavo Bilac ou só Coelho Neto? Olavo Bilac também. Olavo Bilac é mais famoso. Coelho Neto, alguém já tinha ouvido falar? Não. E Francisca Júlia e Zalina Rolim, alguém já conhecia? Não. Me falar. Interessante, né? Existem muitos autores que eram, assim, brilhantes, escreviam muito bem, mas que hoje, por algum motivo, ninguém conhece. Não é interessante? Por que vocês acham que isso acontece? Não sei, eu acho que com a modernidade, né, as pessoas acabam procurando outras coisas e esquecem dos grandes autores, né, do passado. Ou então porque eles vão ficando para trás e daí novos autores também vão fazendo outras coisas que tem mais a ver com a realidade. As pessoas ficam mais interessadas. Mas você acha que, então, os textos mais antigos talvez
parecem que não tem a ver com a realidade? Tipo, porque hoje em dia não tem muitas, assim, pessoas que ficam, sei lá, a vida é mais na cidade do que no campo, na floresta. O que mais? O que vocês acham sobre isso? Quem mais tem? Oi? Calma. Tá dando para me ouvir? Sim, pode falar. Eu morava na capital, né, em BH, na capital de Minas, e em outubro do ano passado eu vim para o interior e para a zona rural do interior. Então, eu tive toda essa experiência, né, de passar de um lugar muito agitado, correria todo dia, para prestar atenção nos detalhes e para essa vida mesmo. Então, a qualidade de vida é bem diferente. E nessa questão de não ser a realidade, aí eu também achava, né? Até entrar nessa realidade. E aí a gente, nossa, é muito diferente mesmo, assim, muda totalmente a situação diária, assim, do cotidiano, muda bastante. Sim. É bom, né? É uma experiência boa, diferente, né? O que você tá achando? Tá sendo positivo ou não? Tá, muito. O que eu percebi também é que eu não tinha tempo para nada, assim. E agora morando aqui, eu retomei aula de violão, por exemplo, estou fazendo outras aulas, outras coisas, estou lendo bastante também, mas porque quando eu morava lá, assim, e principalmente agora que eu estou no ensino médio, é muito mais corrido, nossa, não tinha tempo para nada. Aí agora deu uma aliviada. Ai, que bom. Mas eu queria saber se alguém tem mais alguma ideia, assim, mais algum palpite de por que será, né, que esses autores que, como por exemplo a Francisca Júlia e a Zalina Rolim, né, que publicaram livros e histórias assim relevantes e eram muito divulgadas, assim, famosas na sua época, por que será, né, alguns anos depois, né, a gente nunca ouviu falar sobre essas pessoas? Será que alguém tem alguma ideia? Eu não tenho uma resposta pronta, não, só queria ouvir ideias de vocês. Eu acho que é porque surgiam que os outros autores de antigamente foram deixados para trás. Por exemplo não, né? Eu não quero dizer. Mas hoje em dia, eles são famosos, porque justamente estão hoje em dia, sabe? Os de antigamente, como vão surgindo novos autores, a gente vai deixando os de antigamente para trás. Eu acho que é por causa disso. Não sei. Eu acho que pode ser pelo fato de que, com o passar do tempo, como estão evoluindo nas tecnologias, as pessoas estão parando de ler e parando de conhecer autores. Eu acho que a modernidade está entrando e os poemas, assim, e os livros estão sendo esquecidos. E mais as tecnologias estão sendo, como é que fala? Elas estão ocupando as vidas das pessoas para... Não sei explicar. É um assunto bom para a gente pensar, né? Porque pensando um pouco sobre o que vocês disseram, eu teria um pouco de algumas respostas para cada um, assim. Por exemplo, alguém comentou que talvez a gente hoje esteja mais antenado, mais ligado com os autores de hoje, por isso a gente acabou esquecendo alguns. Mas algumas pessoas me disseram aqui que já ouviram falar sobre Olavo Bilac. E certamente vocês já ouviram falar também sobre outros autores que talvez tenham morrido muito antes.
né, que de repente são bem mais antigos, como por exemplo Platão. Provavelmente já ouviram falar sobre Platão, né? Que escreveu coisas há muito tempo, né? Antes de Cristo. Então, por que será, né, que alguns autores de antigamente permanecem, outros não? Seria uma coisa interessante para a gente pensar, mas que também não é muita ocasião da gente pensar muito nisso agora, porque senão a gente vai falar só disso e não vai falar mais da nossa história. Uma outra coisa que alguém comentou também foi sobre a questão da tecnologia, e eu concordo em parte. Eu acho que, de fato, hoje em dia a gente tem tanta coisa, né? Celular, TV, enfim, muita coisa, e é muito fácil, né? Entretenimento, às vezes a pessoa fala, tô cansada, vou só assistir isso aqui, não vou ler. Mas, ao mesmo tempo, antigamente também, embora você não tivesse tecnologia, você tinha também outros tipos de livros e de revistas que não eram assim tão relevantes e que as pessoas liam também porque era mais fácil do que você ler um livro mais, né, de repente um livro mais grosso ou um livro mais difícil. Então, a facilidade um pouco sempre existiu, né? Seja com a tecnologia ou não. E de alguma forma a tecnologia também tem coisas positivas, né? Porque se não fosse pela tecnologia, a gente não estaria aqui agora nessa videoconferência, vocês não teriam recebido esses textos por e-mail. Então, há sempre algo de bom que a gente pode tirar disso tudo. Mas, sobre o nosso texto em si, a gente não vai ler aqui de novo, vocês já leram, né? Mas eu queria começar citando para vocês um pequeno trecho que está bem aqui no início, né? Que o filho ele vai conversar, né, com o pai dele, ele já mais idoso, né? E eles conversam sobre a medalha, né? E a medalha que o pai tem no peito, né? Que é meio feia, mas que o pai ama aquela medalha por conta da história que há por trás daquele objeto. Vocês já leram. E aí o filho ele fala assim, né? Quando ele vai perguntar para o pai por que o pai gosta tanto daquela medalha, o filho diz assim: mas por que é que amas esta medalha, meu pai? Ela é tão feia. E o pai responde: não sei se ela é feia. Sei apenas que ela é um símbolo que constitui, para mim, a mais cara recordação da minha vida. Há tempos, o único amigo que tive, o único companheiro da minha miséria, deu-me no leito de morte, depois de a ter beijado, e morreu. Ao expirar, agarrou minhas mãos, abriu muitos olhos e parece que soltou por eles todo o extremoso amor com que me amava. Meu primeiro e derradeiro amigo. Quem me dera tê-lo ao meu lado, hoje que a fortuna entrou em meu lar. E o filho responde: compreendo agora, meu pai, porque esta medalha te é tão cara. Eu, porém, fosse qual fosse a recordação que ela me trouxesse, ou o símbolo que representasse, não a amaria nunca. Por quê, rapaz? Por ser muito feia. E eu só gosto das coisas formosas que agradem à vista. Depois o pai responde, ele vai contando algumas outras coisas, não vou entrar nisso agora. Mas eu queria ficar, para a gente começar essa nossa discussão, justamente com essa frase do filho, né? Ele diz assim, que ele nunca amaria aquela medalha, fosse qual fosse a recordação que ela trouxesse, porque ela era muito feia. E ele só gosta das coisas formosas que agradem à vista. Então, pensando sobre essa frase, eu me lembrei de uma outra frase que eu li, uma ideia que eu vi de um autor. E esse autor, o nome dele é Chesterton, não sei se algum de vocês já ouviu, mas ele nasceu na Inglaterra no século XX, tudo isso. E ele era amigo do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele era amigo também do Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. Em um episódio ele estava escrevendo sobre os contos de fada e tudo, um texto que chama A Ética do Reino Encantado. E num dado momento ele fala o seguinte, né, que ele vai falar assim, né, outra característica igualmente comum e ainda mais essencial é a grande ideia que repousa no coração da história A Bela e a Fera e numa centena de outros contos semelhantes. 2 pontos. A ideia de que, ao amar uma coisa, ela se torna bela. Na história da Bela e a Fera é isso que acontece, né? A fera é bem feia e é através do amor da Bela, né, que a fera pode, então, assumir uma forma mais bonita, mais agradável aos olhos, digamos assim, né? Então, ela ama antes daquele ser de fato amável, né? Ela ama, então ele se torna amável.
Então, eu queria perguntar, usando um pouco em paralelo essas duas ideias, queria perguntar para vocês, né? A gente ama as coisas, as pessoas em geral, porque elas são belas, ou elas são belas porque a gente ama? Acho que elas são belas porque a gente ama. Porque tem coisas que são, tipo, muito estranhas, assim, para as pessoas, né? E elas, às vezes, não compreendem a forma que a gente tem, tipo, um apreço, um carinho pelas coisas. E eu acho que, tipo, não é pela beleza, né? É pelo sentimento que você tem por ela. Você pode repetir a pergunta, por favor, que eu não entendi? Claro. Eu perguntei se a gente ama as coisas porque elas são belas ou se elas são belas porque nós as amamos. Eu concordo com a pessoa que falou que eu não sei quem falou. Ingrid. Isso, então eu concordo com ela. Eu também acho que a gente ama uma coisa, não porque ela é bela, mas, não, quer dizer, a gente acha a coisa bela porque a gente ama, não porque, sei lá, só por superficial. Eu também concordo. Uhum. Sim, de fato, assim, a gente pode de fato pensar nisso, né? Isso fica muito claro também quando a gente lê essa história e a gente vê tudo que tinha por trás dessa medalha, né? A gente vê a razão pela qual ele realmente amava aquela medalha. Mas a beleza externa, digamos assim, a gente já, vocês disseram que ela não é necessária, né, para que a gente ame. Ao contrário, a gente ama e então aquilo se torna belo pra gente. Foi isso que eu entendi. Mas quando a gente ama uma coisa e ela se torna bela para todo mundo ou ela se torna bela só para quem ama? Só pra quem ama. Ela só pra quem ama. Então a gente pode dizer que a beleza, então, não é algo objetivo, digamos assim, no sentido de que depende de quem vê, é isso? Sim. Sim ou não? Digam. Sim. Sim. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma vez eu vi um documentário que estava mostrando que no museu uma pessoa pegou uma cama desarrumada, sabe? Uma cama, com os lençóis todos jogados, bagunçados, assim, e colocou no meio do museu como uma obra de arte a ser apreciada. Vocês acham que isso era uma obra bela? Assim, né? Ou, no caso, porque pelo que vocês estão me dizendo aqui, a beleza, ela depende dos olhos de quem vê, né? E será que a beleza, então, não existe, digamos, de uma coisa concreta na realidade? Ou só, assim, não existe algo que seja belo em si? Depende de quem tá vendo, é isso? Depende de quem tá vendo. Sim, porque tem gente que, por exemplo, olha pra Mona Lisa e fala que é uma bela pintura. Tem gente que olha pra Mona Lisa e fala que é muito ruim, que é feia. Que cada um, tipo, pode ser uma coisa muito linda, mas nunca uma coisa vai agradar todo mundo, porque cada um tem uma perspectiva, tem uma forma de olhar. Então eu acho que
Bom, depende da pessoa. Não da beleza, mas da pessoa, entendeu? Alguém discorda? Alguém concorda? Concordo. Concordo. Então, a gente poderia dizer, então, que nesse caso, né, desse exemplo que eu dei, né, se eu pegar uma cama desarrumada e meio bagunçada e colocar no meio de um museu e colocar um vidro assim em volta, eu posso dizer que isso é belo porque eu olho e digo que é belo? Não. Não? Vocês não falaram que a beleza está nos olhos de quem vê? A forma que você olha pode ser diferente da minha, então eu não vou discordar de você, né? Se no seu olhar é uma coisa bonita, eu tenho que saber, tipo, pra mim, é uma coisa bonita? Não, então pronto. Por exemplo, Diga. por exemplo, tem uma criança que é muito feia. Todas as pessoas acham essa pessoa feia, mas os pais conseguem achar beleza na criança. Mas isso eu acho que tem uma outra questão envolvida, talvez, porque, por exemplo, como no caso da Bela e a Fera, que a gente estava falando, ou mesmo no caso dessa medalha, embora a medalha seja feia, digamos, esteticamente, né, a forma dela seja feia, ela é um símbolo de uma história bonita, bela. Ou no caso da Bela e a Fera, em que aquela fera ela era feia externamente, de fato, mas que ao longo do tempo a Bela foi percebendo que ele tinha de alguma forma ali uma, entre aspas, beleza interior, alguma coisa ali por dentro que fazia com que ele fosse bom, né? E a beleza na bondade, né? A gente pode ver beleza na bondade, aquilo que é belo é bom, né? Nesse sentido. E no caso de uma criança que seja muito feia assim aos olhos de todos, a mesma coisa, os pais eles conseguem ver naquela criança algo de belo porque eles amam aquela criança, né? Então tem toda uma questão envolvida de amor aí junto. Mas agora eu tô falando mais sobre um outro aspecto, que é no caso de uma cama desarrumada, por exemplo, colocada como obra de arte num museu, né? Porque essa cama, ela não é um símbolo de nada, né? De uma história bonita, e ela não tem nenhuma beleza interior, ela é simplesmente aquilo, né? Aquela forma externa um pouco desordenada. E eu perguntava para vocês justamente, né, se a gente pode dizer que essa cama bagunçada, ela é bela ou não, ou se depende de quem vê. Aí a Ingrid comentou que talvez as pessoas tenham olhares diferentes e que dependendo da forma como você vê, uma coisa pode ser ou não bela. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. O que torna uma coisa bela? Depende do critério da pessoa. E o sentimento, eu acho que as coisas despertam o sentimento das pessoas e, sei lá, só tem um apego, um apreço a elas. Mas é que aí a gente está envolvendo de novo uma outra questão de sentimento. Que de fato, né, quando a gente ama uma coisa, né, quem ama quem ama o feio, o bonito lhe parece. Já ouviram esse ditado? Já. Sim. Mas nesse caso, eu estou falando mais. Imagina que a gente possa tirar toda essa influência das nossas afeições, no sentido de, eu gosto disso porque eu tenho uma história com esse objeto. Eu gosto dessa pessoa, ele é feio pra caramba, mas ele é meu amigo, sabe? Então, tirando um pouco isso de lado, se a gente chegasse, né, duas pessoas que entram nesse museu que eu dei, né, no exemplo, e elas chegam e veem essa cama desarrumada. Nenhuma tem qualquer ligação sentimental com aquele objeto, nunca viu aquilo antes na vida, nem verde, nem amarelo, nem azul, simplesmente chegou ali. Existe alguma coisa naquela obra que nela mesma diga que ela é bela ou feia? Ou seja, existe algo que torne essa cama bela ou feia? Ou realmente cada pessoa
tem uma opinião completamente diversa e a gente não pode dizer que não exista nada belo em si ou feio em si, mas que depende. Aí, o que vocês... A última Não sei se eu opção. explico bem. Repete pra mim que eu falei. A última opção que você falou. Uhum. O que mais? Eu gostei bastante de uma parte do texto que fala assim: nunca devemos amar as coisas ou pessoas só pelo aspecto externo que as reveste. Devemos penetrar-lhes no fundo, estudar-lhes o íntimo, a ver se essa pessoa tem qualidades nobres ou essas coisas, qualidades que as valorizem. Sim. Isso me lembra bastante daquilo que a gente estava falando sobre a Bela e a Fera, né? Esse trecho tá bem aqui, né? Logo depois disso que a gente falou. E é isso que a Bela faz, né? Ela não considera a Fera apenas pelo aspecto externo, mas ela consegue ver aquilo que está de fundo no íntimo, né? E ver se há qualidades nobres, qualidades que valorizem, enfim, né? E ela descobre as qualidades que ele tinha enquanto... não sei se a Ninguém gente conseguia poderia achar. ser humano, porque ele não era um ser humano. Como? Ela conseguia achar as qualidades da fera, as quais que ninguém conseguia achar, essas qualidades. Sim. É porque ela não teve um olhar superficial, né? Ela foi mais fundo, como você falou, um olhar penetrante. E eu diria que talvez a Bela, né, quando ela viu essas qualidades, né, que você estava comentando, Otávio, ela enxergou ali na Fera uma bondade, né? E o bem é uma coisa bela, certo? Sim. Todo mundo concorda que o bem é belo? Sim. Sim. Então agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Se o bem é belo, vocês disseram também que a beleza está nos olhos de quem vê. É possível que alguém olhe por uma coisa boa, por exemplo, um ato de caridade, né? Sei lá, uma pessoa está ajudando uma família pobre, um pouco aquilo que a gente estava falando na semana passada. Uma pessoa está fazendo caridade com alguém e tal, isso é uma coisa boa, né? Será que alguém pode olhar para essa cena e dizer que ela é feia? Sim. Infelizmente, sim. Mas isso torna essa coisa feia? Não? Não. Então vocês estão dizendo que tem beleza nessa ação, independente do que eu acho dela. Sim. Nossa, agora a gente tá com nossos olhos tá julgando, mas qualquer outra pessoa pode achar que é feia. Mas vamos retomar assim esse exemplo. Tem aqui uma família fazendo caridade ou ajudando uma pessoa pobre, por exemplo. Isso é uma ação bela, todo mundo disse que era uma ação bela e que há beleza na bondade. Mas se alguém chegar aqui no meio da gente e falar, não, eu acho que isso é feio, que isso é ruim, que caridade é uma desgraça e que uma coisa bela mesmo é a gente bater nesse pobre até ele sangrar. O fato dessa pessoa dizer isso torna esse ato belo? Não. Pra mim, não. Mas vocês não estavam dizendo anteriormente que a beleza está nos olhos de quem vê, que não tem nada na coisa em si que torne ela bela ou feia, mas só eu que digo que ela é bela ou feia pelo que eu sinto? Ou será que tem alguma coisa concreta de beleza nas coisas que é independente daquilo que eu penso, da minha opinião? Falei que ia fazer uma pergunta difícil. Eu ainda continuo pensando que depende da pessoa. Mas tudo bem, eu entendo. Você disse que depende da, assim. Mas vamos tentar usar esse exemplo então. Eu tenho aqui uma pessoa que diz que a caridade é bela, que a gente ajudar o pobre é uma coisa bonita. E uma outra pessoa que diz que não, que isso é uma coisa feia e que bonito mesmo seria se a gente batesse em todos os pobres que existem.
como que a gente chega na verdade disso, né? Como que eu sei se aquilo ali é belo ou se aquilo é feio? Se cada pessoa diz uma coisa diferente. Tem algo naquela coisa que diga que ela é bela ou feia ou realmente depende das pessoas? Pra mim depende das pessoas. Mas isso... Diga. Eu acho que, tipo, o belo e o feio é como se fosse, tipo, o errado e o certo. A gente... Não tem tipo, como é que você falou? Um padrão, tipo, algo concreto. Sempre as pessoas vão dizer que algumas coisas são certas, outras vão dizer que são erradas. Tipo, depende mesmo da pessoa. Mas o fato... Vamos pegar esse exemplo que você falou, do certo e do errado. Que eu acho que ajuda a gente também a entender. Vou usar esse exemplo do pobre de novo, que é o exemplo que a gente está falando, né? Se vem uma pessoa e tem um mendigo dormindo na rua e ela começa a dar paulada nesse mendigo até ele sangrar, até ele se estribuchar e morrer ali na rua, ou que toca fogo no mendigo, tem gente que faz isso, né? E essa pessoa faz isso e ela contempla esse espetáculo como uma obra de arte, uma coisa belíssima. Eu posso prender essa pessoa? Por quê? Se ele tá fazendo uma coisa bonita? Ele achou bonito. Nossa, é bem difícil de explicar. Eu acho que você tá colocando, assim, numa situação, tipo, não pensar só na gente, mas como no próximo. Se isso for uma coisa boa pro próximo, tipo, no caso, o mendigo. Isso seria bom pra ele? Ser maltratado, ser, tipo, humilhado, morto? Eu acho que por esse lado aí seria uma coisa, tipo, errada, né? Mas você não falou pra mim que... Eu tô falando você porque você disse isso, mas não tô querendo ir falando com todo mundo, assim, em geral, né? Tava comentando que o certo e errado também depende, porque tem gente que fala que é uma coisa certa, tem gente que fala que é uma coisa errada. E se essa pessoa que matou o mendigo achou que realmente estava fazendo a coisa certa? Eu tenho o direito de prender essa pessoa? Sim. Mas ele não achou que estava fazendo a coisa certa? Nossa, é difícil explicar. É difícil. Vou tentar voltar um pouco, então, para aquilo que a gente estava falando anteriormente, tentar aplicar tudo isso que a gente está pensando aqui, né? Porque, então, parece que quando a gente leva, né, a gente precisa... isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Para a gente ver se uma frase, se um pensamento, se uma coisa que a gente fala, se aquilo realmente é real, se aquilo é verdade, a gente precisa levar isso às últimas consequências, né? Então, por exemplo, se eu digo que o certo e o errado depende de quem está falando, ou se o belo e o feio depende de quem está falando, eu preciso levar isso às últimas consequências e dizer que, então, o espetáculo de um mendigo em chamas, se uma pessoa olha para isso, contempla e fala, nossa, que belo, grava um vídeo daquilo, coloca no cinema, e ela poderia ganhar um Oscar por causa disso, alguma coisa assim. Será que seria o caso? Me parece que não, pelo que vocês estão falando, né? Mas talvez seja um pouco difícil de explicar, né? Porque a gente está percebendo que tem alguma coisa em si, naquele ato, que é mal, que é feio, independente do que eu acho sobre isso, né? Então, não tá tanto em mim, mas tá na coisa, né? Por exemplo, não sou eu que digo que é bonito ou que é feio, mas é a coisa que se mostra bela ou feia. Então, nesse caso específico, né, o que torna esse ato feio ou mal? A Ingrid comentou aqui, né, que eu não estou me importando com aquela outra pessoa, né? Ou seja, eu estou pensando só em mim, ou seja, eu estou sendo egoísta, eu estou machucando uma outra pessoa, só porque aquilo me faz sentir algum tipo de, nossa, que bonito, alguma coisa assim. Acho que foi isso, né, que a gente estava falando. Mas se a gente pudesse aplicar isso, talvez, né, então, esse conceito, né, de que existem coisas que são belas em si, como a caridade, né, que a gente estava falando aqui, e outras que são mais em si, feias em si mesmas, né, como o assassinato, esse tipo de coisa.
Será que existem coisas nos objetos, nas obras, por exemplo, que tornem elas belas? Por exemplo, qualidades. Existem qualidades de uma obra que tornem essa obra bela ou feia em si? Por exemplo, se você comparasse, né, dois desenhos, um belo e um feio, o que faria você dizer que aquele desenho ou aquela pintura bela é bela e aquela feia é feia? Existe alguma característica, alguma coisa que... Ou realmente se você só pensa assim, fala, isso é belo, não, isso é feio? Para mim, são os critérios passados de geração a geração, porque os pais vão educando os filhos. Por exemplo, um pai fala pro filho, ajudar as pessoas é bom e sempre tenta fazer isso. Aí um outro pai fala para o seu filho, nossa, pode bater nos mendigos que esse é muito bonito. Depende muito dos critérios pessoais da pessoa. Eu acho que a maioria acaba vencendo, o critério da maioria acaba vencendo, e por isso acho que a pessoa que incendiou o mendigo acaba sendo presa. Acho que do exemplo aí que você Desculpa, falou. rapidinho. Beatriz, acho que você tá sem som, não tô te escutando. Peraí. Agora tá funcionando. Depois, não sei se você queria falar alguma coisa. Desculpa, Ingrid, te cortei. É porque Não, ela tá tudo falando. bem, tudo bem. É porque, tipo, se a pessoa ela acha que isso tá certo, não quer dizer que tá certo. Por exemplo, se ela acha que colocar fogo no mendigo tá certo, não quer dizer que porque ela acha tá certo. E se a outra acha que tá errado, não quer dizer que porque ela falou isso tá errado ou tá certo. Não depende muito da pessoa. Então, não é o que a gente fala que determina se tá certo ou errado, é a ação em si. Uhum. E a característica também. Uhum. Otávio, uma coisa que você estava falando que me chamou a atenção, né, de geração em geração e que a maioria determina. Eu estava lendo mais cedo um livro que estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Imagino que vocês já saibam alguma coisa sobre isso, né, do nazismo, o Holocausto, os campos de concentração. Provavelmente vocês já, né, estudaram alguma coisinha sobre isso. E a gente vê aí uma época em que, de fato, né, tinha uma maioria ali que escolheu fazer uma coisa, né, que dizimou muitas pessoas, crianças, mulheres, enfim, muita gente morreu. E uma coisa que a gente diria que não é bela, né, não é nada bela nem boa, mas que aquela maioria decidiu isso, né? Então, às vezes acontece isso também, né, de uma maioria decidir uma coisa, ou das pessoas terem uns conceitos confusos, talvez tenham sido passados de geração em geração, no caso da raça pura, né? Mas nem por isso faz com que isso seja belo, né? Nem por isso faz com que isso seja bom. Mesmo que aquelas pessoas, muita gente ache bonito matar os judeus, isso não é uma coisa bonita. O que vocês acham? Esse é um assunto bem profundo, assim, né, pra gente pensar. Mas só pra gente terminar um pouco, porque também a gente tá passando um pouquinho da hora aqui, eu queria só perguntar para vocês, assim, se tem algum trecho que chamou mais a atenção de vocês, que vocês destacaram, de repente talvez tenham colocado no diário de leitura, alguma frase que chamou mais atenção, o que fez vocês pensarem sobre alguma outra coisa, lembrou vocês de alguma outra coisa que vocês já viram, que já leram, que já pensaram? Sim. A parte que eu gostei foi essa daqui. Nunca devemos amar as coisas ou pessoas só pelo aspecto externo que as reveste. Uhum. Foi o mesmo texto que o Otávio falou, né, Otávio? Sim. Chamou a atenção dele, sim. Pode falar. Esse trecho também me chamou a atenção, ainda mais que há uns 2 dias atrás, eu acho, eu vi uma imagem, né, que tinha assim, uma maçã, e daí estava escrito, né, por fora, daí era uma maçã muito bonita mesmo, bem vermelha. E depois tinha por dentro.
e daí a maçã, ela era normal, assim, nas bordas, só que bem no meio era tudo preto, cheio de coisa, assim. Então a gente não pode só se importar com o que tá fora da pessoa, mas sim por dentro da pessoa, porque às vezes a pessoa pode ser feia, mas tem um grande coração. Sim. É verdade. Eu achei mais duas partes do texto bonitas. Por exemplo, o que o menino fala, eu me impressionei. Eu, porém, fosse qual a recordação que ela me trouxesse, ou o símbolo que representasse, não amaria nunca. Nossa, mas acho nem pela Forte, né? recordação. É. E agora um trecho bem longo que eu gostei é assim. Nunca te deixes arrastar só pelo aspecto das coisas. Os abismos e os despenhadeiros são sempre cercados de flores e vegetações formosas, mas se te aproximares delas para gozar de perto a frescura perfumosa das flores, encontrará a morte adiante e nem tempo terás para o arrependimento dos pecados. Isso que vocês falaram me lembrou uma outra coisa que eu estava pensando também. Duas coisas, né? Parece que o aspecto externo, né? Justamente que a gente precisa aprofundar no que tem dentro. Se o aspecto externo é feio, às vezes a gente é levado a pensar, né, coisa feia, né? E às vezes não se aprofunda, como o caso desse rapaz que olha a medalha e não quer nem saber, né? Que história que tenha por trás, o que que ela representa, já é feia, acabou, nunca vou amar isso na minha vida, né? Ele fala isso. E ao mesmo tempo também tem esse outro lado da beleza, né? Que é isso de que a gente tem essa dupla, digamos, tentação, né? A tentação de quando você vê uma coisa feia, de achar que aquilo é tão feio que tem que ser descartado, ou de você ver uma coisa bonita e achar que, nossa, só porque ela é bela externamente, ela é bela mesmo, né? Por dentro e tudo, né? Então, a gente acaba, às vezes, confundindo, né, o exterior com o interior. E acontece isso que aconteceu aqui no final, né? Desse rapaz que vê aquela floresta, né, tão bonita e entra, só que ela era escura e ele vai, cai, né, e acaba morrendo e tudo isso. Ele não viu justamente o abismo, né? E o título dessa parábola é justamente o abismo. É. Então é isso. Foi uma reflexão boa, assim, acho que foi bom para a gente pensar. Não sei se alguém tem mais alguma coisa assim que queira falar antes da gente terminar. Algum outro comentário, alguma ideia queira compartilhar? Não. Não. Muito bem. Então, eu vou encerrando por aqui. Encontro vocês, então, na semana que vem, que vai ser o nosso terceiro e último encontro do Clube de Leitura, edição de férias. A gente vai enviar para vocês os textos por e-mail. Boa semana. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.